Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. Parece fácil, mas vamos ver se você sabe. Você conhece conjunções dos astros e oposições? Quando é uma conjunção superior ou inferior? E elongação? Quando ela é máxima? E o que quer dizer? Você já ouviu falar em quadratura? E agora que você vai se aventurar no conhecimento e entender de vez esses termos que usamos na astronomia. Oposição. Aqui temos uma representação do sistema solar. No centro está o Sol, chefão do dia. Vamos deixar ele lá mesmo. Em azul temos a órbita da Terra. A Terra é o terceiro planeta do sistema solar e moramos nela, verdade. A órbita branca representa as órbitas dos dois planetas inferiores, ou seja, Mercúrio e Vênus. São os que estão dentro da órbita da Terra e são chamados por convenção planetas inferiores. Em vermelho temos a órbita representativa dos planetas superiores. São todos os que estão além da órbita da Terra: Marte, Júpiter, Urano e Netuno. E Saturno, esqueci de Saturno, Saturno também. Agora vamos falar da bendita oposição. É fácil, é quando o planeta superior fica alinhado com a Terra e o Sol, com elongação perto de 180 graus. Ocorre então a oposição, que é quando o planeta superior fica mais visível, pois está sendo mais iluminado pelo Sol. Sua face voltada para a Terra está mais iluminada, pois está alinhada com o Sol. O planeta nasce ao leste junto com o pôr do Sol e fica mais tempo visível no céu noturno, permitindo as melhores condições para registrar esses planetas com maestria. Aqui falei da elongação de 180 graus. Vamos explicar o que seria esse bochicho também. Quem falava bochicho era o sargento do tiro de guerra. Elongação é nada mais do que a distância medida em graus que o astro apresenta em relação ao Sol. Veja que interessante. A órbita do planeta traça uma circunferência em torno do Sol. Na verdade, é uma elipse. Mas vale lembrar que as órbitas elípticas dos planetas possuem excentricidades pequenas e, portanto, se aproximam muito de um círculo. E vamos considerar circunferência aqui por efeitos práticos e didáticos, pois uma medida em graus é necessária uma circunferência. Então, mesmo considerando um astro com órbita extremamente elíptica, parabólica ou hiperbólica, como fazem os cometas, vamos traçar uma circunferência imaginária em torno do Sol para medir a elongação, pois toda a circunferência deve completar os 360 graus. Continuando. Elongação é, portanto, o ângulo entre o Sol e o planeta, quando é observado daqui da Terra. Veja a imagem. Traçamos uma reta da Terra ao Sol e agora do Sol até o planeta. Traçando novamente do planeta até a Terra, fechamos o ângulo alfa. E temos a distância angular do planeta ao Sol. Varia sempre de 0 graus até 180 graus. Quando a elongação é 0 grau, quer dizer que o planeta está na frente do Sol, no caso dos planetas inferiores, Mercúrio e Vênus, ou atrás do Sol, valendo para todos os planetas do Sistema Solar, com exceção da Terra, pois aqui na Terra é o ponto de referência para todas as medidas angulares. Veja, por exemplo, o Mercúrio, um planeta inferior, apresentando elongação 0 ou nula, como queira. Traçamos uma reta da Terra até o Sol e do Sol até Mercúrio. Vemos um ângulo de 0 graus. Vamos colocar esse sistema para girar ou orbitar como queira. Mercúrio vai na frente, pois é rápido. A Terra vai também, mas não tem tanta pressa quanto Mercúrio. Veja que o ângulo vai abrindo e a medida angular vai aumentando até 90 graus. Que é quando dizemos que o planeta está em quadratura. Temos duas quadraturas. Uma é a quadratura oeste e a outra é a quadratura leste. Para os planetas inferiores, nunca conhecem a quadratura, pois para Mercúrio a máxima elongação que chega é de 28 graus, quando ela é melhor visível do céu. E para Vênus, a máxima elongação que consegue é 47 graus, sem quadratura para esses dois. Para os planetas superiores, a elongação passa de 90 graus, vai até 180 graus. Nem sempre, mas 180 graus é o máximo. Toda vez que o planeta exterior chega a 180 graus ou perto disso, temos então a oposição.
Falando mais agora sobre conjunção. Conjugar verbos é difícil, ainda mais quando entra os verbos irregulares, defectivos e anômalos. Aqui, conjunção é mais fácil que conjugar o verbo amar. Uma vez, eu fiz um conjugador verbal em Delphi. Conjugava todos os verbos da língua portuguesa. O Delphi parece que faliu. Quanto ao meu conjugador, devo ter alguma cópia dele ainda em algum lugar, acho. Talvez algum disquete. Veja que bacana! Para os planetas superiores a coisa fica fácil. Temos a oposição, que é quando o planeta apresenta máxima elongação. E quando a elongação é mínima, ou seja, 0 grau, nula ou perto disso, temos então o que chamamos de conjunção. Como é um planeta superior, ou seja, a órbita está além da órbita da Terra, então, conforme vai diminuindo a elongação, ele vai se aproximando do Sol aparentemente, ou seja, vemos o planeta mais perto do Sol no céu, ou não, pois com elongações pequenas para esses planetas, vai ficando no céu durante o dia. E quando o planeta fica alinhado com o Sol e a Terra com elongações perto de zero, ele fica do outro lado do Sol em relação à Terra. Não vemos o planeta superior nessas conjunções, pois o Sol fica na frente. Para os planetas inferiores é um pouco mais delicado, mas ainda é fácil de digerir. Temos as conjunções inferior e a superior. Nos dois casos a elongação é zero ou nula, pois estamos falando de conjunção. Se o planeta inferior estiver na frente do Sol, temos elongação zero ou nula e chamamos de conjunção inferior. Se o planeta inferior estiver do outro lado do Sol, temos também elongação zero ou nula. E a conjunção superior. Não vemos o planeta inferior na conjunção superior, porém, na conjunção inferior, podemos ver Mercúrio e Vênus quando o alinhamento é perfeito e eles transitam em frente ao Sol. O próximo trânsito de Mercúrio será no dia 13 de novembro de 2032. Vai ter live no canal, pois será um sábado e eu deverei estar de folga. E o próximo trânsito de Vênus será no dia 11 de dezembro de 2117. Não terá live, pois estarei residindo no condomínio dos Pés Juntos. O último trânsito de Vênus foi em 2012 e eu não tinha canal na época, embora tinha telescópio, mas não tinha filtro solar e nunca mesmo você deverá olhar para o Sol a olho nu para tentar ver trânsitos de planetas inferiores, eclipses ou ainda manchas solares. Sempre utilize filtro solar específico para esse fim. Enfim, encerro aqui e você fica com uma bagagem de conhecimento adicional, sabendo mais. E assim fica mais fácil entender outros vídeos sobre astronomia. Espero que goste do conteúdo e inscreva-se no canal para aprender mais. Deixe seu like, registre sua dúvida e visite minhas redes sociais para ficar antenado no céu. Fui!